Abra sua Bíblia comigo. Gálatas 1. Eu não consegui sair ainda de Gálatas 1. A vida, ela consiste em poucos, grandes momentos. A vida consiste em grandes, poucos momentos. E nós temos que aproveitar isso da vida. Porque se você ficar esperando o grande, algo grande, você está esperando pouca coisa. Porque são poucos momentos grandes. Um torneio de futebol, quantos ganham? Um. Poucos grandes momentos. Uma Olimpíada. No atletismo, muitos estão correndo. Um só grande momento. Mas o crente, ele tem que entender que a nossa vida cristã, ela não é feita de poucos grandes momentos, mas de milhares de pequenos momentos. Amém? Milhares. João, quando ele viu aquele dia da transfiguração, ele se encantou com aquele grande momento. Jesus disse: espera aí, a vida não consiste nesses grandes, porque são poucos, mas a vida consiste de milhares e milhares de pequenos momentos. A sua vida, no dia que você foi casar, um grande momento, mas o casamento em si são pequenos momentos. O que faz um casamento dar certo são os pequenos momentos. É uma gentileza, é um pegar na mão, é um abraço, é um beijo. São os pequenos momentos que fazem com que nós possamos durar muito tempo num relacionamento. A mesma coisa no ministério, a mesma coisa no discipulado. Às vezes a gente fica aguardando aquele grande momento, mas se você começar a valorizar os pequenos, nós vamos realizar grandes coisas para a glória de Deus. Grandes coisas. Tudo que eu ensinei antes, aqui é verdade. Se você pegar esses pequenos momentos, você vai fazer uma grande obra. Agora, quantos de nós não deixou no caminhar da vida cristã de fazer algo que tinha que fazer, porque acreditou que necessitava fazer grandes coisas? Muita gente. Você diz: olha, não, eu não abro minha célula, porque são poucas pessoas que eu tenho na minha célula, e você perde a graça de Deus justamente nisso aí, porque você espera ter um ginásio superlotado. Não, são os pequenos. São as pequenas coisas que vai fazer a grande diferença. Então, se nós queremos marcar a nossa geração, nós precisamos colocar na nossa mente o seguinte: eu preciso começar a dar frutos com pequenas atitudes. Pequenas. Um agricultor, um dono que tem um sítio, uma chácara, ele tem a mangueira dele, mas ele não valoriza, não é somente quando ela está amarelinha, já prontinha para nascer. Não, é quando começa a dar aqueles pequenos frutos, você começa a ter alegria e diz: olha, esse ano vai dar muita manga, sim ou não? Então são essas coisas, e nós no ministério nós precisamos disso. Colocar gratidão no nosso momento que você está vivendo. Como diz o ditado: de grão em grão que o passarinho enche o papo. O passarinho, ele não pega aquela comida toda, como o meu amigo pode pegar ali e comer. Não, o passarinho, ele pega de grão em grão. De grão em grão ele vai fazendo, e a história diz que ele sobrevive,
que ele vive, que ele joga a semente em vários outros lugares, porque ele sai comendo e vai jogando fora, e aquela semente que cai, ela vai frutificando, e assim é a nossa vida cristã. Então eu quero pedir a cada um de nós o seguinte: vamos aprender a viver o nosso momento. Aprenda a celebrar a vida que Deus te deu. Não chegue no meio do ano amargurado, triste, saudosista ou achando que está faltando algo. Não, celebre cada momento que Deus te deu. Respeite e viva o seu momento. Se você respeitar e viver, você vai viver o máximo que você possa em Deus. Eu não tenho segurança nenhuma do que vai acontecer daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu não tenho. Mas Deus me deu esse momento agora. Então, eu tenho que fazer o meu melhor agora. Aí Paulo, no verso 18 de Gálatas 1, ele diz o seguinte: depois, passado 3 anos, eu fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Olha, ninguém fica com o outro 15 dias se o outro não tiver uma bagagem boa, sim ou não? Você já imaginou você ficar com uma pessoa 15 dias? E eu estou falando de Paulo. Paulo que era inteligente, né? Paulo que era inteligente pra caramba. Paulo que tinha estudado na melhor escola que tinha naquela época, aos pés de Gamaliel mesmo, estudando a palavra. E ele ficou 15 dias ouvindo Pedro falar. Por quê? Porque era um momento dele e ele começa a se permitir que aquele momento seja os melhores momentos da vida dele. Ele diz: olha, depois de 3 anos, eu passei 15 dias. Depois desses 15 dias, ele diz que passado 3 anos, eu fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo, ele reconhecia aqui, primeiro, a liderança de Pedro. Ele disse: olha, eu fico para ouvir a Pedro, porque eu reconheço Pedro como um grande líder da igreja. E quando Paulo ele se converte, Pedro ele já era líder da igreja há muito tempo, mais de 15 anos. Porque o início do ministério de Pedro foi lá no lago da Galileia, quando Jesus ele diz: Pedro, você me ama? Pedro, você ama a mim? Vamos lá para João 21, para você ver. Porque essa pergunta de Deus para mim e para você: pastor, eu quero crescer, eu quero dar fruto, eu quero entrar numa unção de crescimento na minha vida, de conquistar vidas. Então está aqui o que você deve fazer, João 21, 15 e diante. Porque se você quer que Deus coloque algo de valor na sua vida, este é o segredo. Quantos querem que Deus coloque algo de valor? Diga: eu quero. Diga: eu quero. Essas vidas que Deus coloca é algo de valor. E diz que aqui foi a 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos, depois da ressurreição, e diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, verso 15, né? Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Aí disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade,
Quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos a outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Deixa eu dizer uma coisa a você. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Pedro, Deus, Ele conhece o coração. Você me respondeu 3 vezes que me ama, mas o meu Pai Celestial, Ele conhece o coração. Então eu acredito que isso aqui é uma base para todos nós da igreja. A base para o Senhor, Ele confiar pessoas nas nossas mãos. A base para Deus confiar pessoas na sua rede, na sua célula, no seu ministério. É aqui que está. Não é ser perfeito, não é ser uma pessoa inteligente, não é conhecer Bíblia. Ah, não, eu conheço de Gênesis a Apocalipse, eu conheço as histórias, eu sei tudo que há em toda a Bíblia. Então, aí sim, nesse momento, eu estou capacitado para cuidar de pessoas. Não. Deus só olha para você e vê a sua capacidade quando você tem a capacidade de amar. Você tem que ser uma pessoa capaz de amar. Porque se você ama, você faz tudo. Mas se você é inteligente, você chega a um ponto que você diz: eu preciso estudar mais. Se você tem uma capacidade, uma destreza em alguma coisa, você diz: eu tenho que me aperfeiçoar mais. E para nós crentes, falando de pessoas, Deus nos convoca para que nós possamos amar. Simples. Deus não queria outra coisa de Pedro. Ele disse: olha, Pedro, você vai ficar velho, as pessoas vão te levar para até onde você não quer ir. Mas tem uma coisa em você que eu posso permitir que você cuide. É o seguinte: ame. Você só tem a capacidade, só terá essa capacidade, se você amar pessoas. Se você pastorear essas pessoas. Irmãos, todos nós vamos aos céus. Mas os galardões, aquilo que você vai colhendo na sua caminhada cristã, isso só vai desembocar em alguma coisa lá na frente se você aprender a amar pessoas. Nós precisamos entender isso dentro da igreja. E amar é cuidar. Nós temos que cuidar de cada pessoa que entra, cada fruto pequenininho que entra dentro da igreja, cada fruto desconhecido. Que fruto é esse? Eu fui à feira, eu vi algo parecido com morango, e não é morango, é um nome lá, todo cheio de pontinho, parecendo um pouquinho espinho. Como? É esse negócio aí. Aí você fica encantado. A mesma coisa nós precisamos estar encantados com pessoas. Brilhar nos nossos olhos quando você vê uma alma, uma oportunidade, aonde você pode fazer o bem, aonde você pode chegar e dizer: olha, eu estou para servir. Você veio a esta igreja pensando que ela ia tirar algo de você. Não, nós vamos servir você. Tem coisa melhor do que isso, irmãos. Então era esse o chamado de Jesus para Pedro, é o chamado para nós. Porque Jesus estava dizendo: olha, se você ama mesmo a mim, se você diz que me ama, Pedro, tu me amas, amo o Senhor, então, se você me ama mesmo, cuide das ovelhas. Se você diz que você é um adorador, que você glorifica, que você exalta ao Senhor, irmãos, vamos cuidar.
O Senhor, Ele tem um grande ministério sobre as nossas vidas, diga amém. Então você não precisa de um título, você não precisa de um reconhecimento humano para você liderar, para você ganhar almas. Você só precisa aprender a amar pessoas. Amando pessoas, você está demonstrando que você ama a Deus. A segunda coisa, o que é que eu preciso mais? Ser verdadeiro. Aprenda a sempre ser verdadeiro. E verdadeiro não é, olha, eu vou te dizer uma verdade. Não, não é isso. Verso 20 diz, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que eu não minto. Eu estou testificando, Pedro está dizendo, o Paulo está dizendo, que eu não minto. Então, na sua célula, ensine o que você tem aprendido. Seja verdadeiro. Ensine só a palavra de Deus. Não ensine a sua forma de educar seus filhos. Não ensine a sua forma do seu relacionamento. Não precisa você ensinar essas coisas. Nós precisamos, as nossas células, ensinar a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para as nossas vidas. Olha, a palavra de Deus, ela nos ensina como eu tratar meu funcionário. A palavra de Deus ensina como eu devo tratar meu cônjuge. A palavra de Deus me ensina como é que eu devo tratar meu filho. A palavra de Deus me ensina como é que eu devo tratar o meu patrão. A palavra de Deus, ela ensina tudo, irmãos. Se um discípulo seu chega confuso, a confusão da mente dele só faz sair através da palavra de Deus, amém? Esse é um processo do crescimento, então fale a verdade. Não permita que seja um momento que cause divisão, não permita que seja um momento que cause heresia, e que as pessoas saiam escandalizadas. Porque Paulo também advertiu isso. Atos 20, verso 17, diz assim, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Paulo fez uma reunião, já estava no final da sua vida, e ele fez uma reunião, e ele disse, olha, venham os anciões da igreja, os líderes da igreja. Aí os anciões, eles chegam, e logo que chegaram junto dele, disse-lhe, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. É Paulo falando com eles, é uma reunião. Aí ele diz, servindo ao Senhor, como? Com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, pastor, o que é que eu tenho que ensinar? O que Paulo está dizendo aqui. Quais foram as suas tentações? As suas lutas? Ensine. Aí ele adverte no verso 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Amém? Como é que eu cresço? Dando testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Irmãos, testemunho não é somente aquele traficante que se converteu. Todos nós vimos do lamaçal do pecado, sim ou não? Você tem um testemunho de vida.
Olha, eu era desta forma, eu vivia desta forma, mas eu não sei, um dia a palavra de Deus, ela veio e entrou em minha vida e transformou a minha vida, e pela fé eu sou o que sou, pela graça de Deus que me alcançou, eu sou o que sou hoje. A questão nossa é que o nosso testemunho, ele não exalta Deus, ele exalta nós. Eu era traficante, e assim, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de comprar drogas, é tudo eu. Aí o cara fica olhando assim e diz, mas eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser uma boa mãe. Aí o cara fica naquela paranoia, porque ele encontra um santo, um cara perfeito, e Paulo ele disse não, ele anunciava o seguinte, todo o testemunho de Paulo era, eu perseguia os cristãos, eu era um perseguidor, mas um dia eu tive um encontro com a graça de Deus, e eu caí do cavalo, eu fiquei 3 dias cego, mas a graça de Deus ela me encontrou, e quando eu recuperei a visão, eu fui pregar este evangelho a todos vocês, para dizer a vocês que como vocês são hoje, eu era no passado perseguidor da igreja, e como essa graça me alcançou, pode alcançar você. Isso é um testemunho de vida, é um testemunho que nós temos que dar às pessoas. Eu não tenho que dizer às pessoas que eu sou perfeito, que eu sou bom, que eu sou bacana, que eu sou legal, que eu sou a melhor pessoa da face da terra, não, mas é que eu era um pecador mesmo, que eu bebia, que eu me prostituía, que eu fazia um monte de coisa errada, mas a graça de Deus me alcançou, e quando essa graça me alcançou, tudo mudou na minha vida, porque só a graça de Deus pode transformar as nossas vidas, irmãos, não tem outra história. Você não parou de beber, não parou de se prostituir, não parou de fumar porque você quis, que ninguém consegue. Não tem um ser humano, ele vai ficar tentando, vai ficar em congresso mais congresso, 60 horas com Deus, 3 dias com Deus, ele vai ficar um monte de tempo aí fazendo um monte de coisa, tentando se purificar, ele não vai conseguir. Então tem que chegar um momento que você precisa aprender a render. Você sabe que essas pessoas lá fora, elas querem mudar de vida. Vocês acham que elas não tentam? Elas tentam. A questão, irmãos, é que nem ela, nem eu e nem você, nem ninguém na face da terra consegue sair sozinho do buraco. Ninguém. Não existe essa coisa de, olha, você vai orar 7 dias e você vai deixar de se prostituir, vai deixar de beber, você agora vai ser perfeito. Que nós vimos isso. Quantas pessoas foram ao encontro? Quantas pessoas elas voltaram impactadas? Elas queriam mudar, querem. Elas fizeram um esforço para mudar, fez, ela pagou o seu encontro, ela ficou 3 dias, mesmo cansada, mas ela ouvindo a palavra de Deus, mas ela não consegue, como eu não consigo, nem você consegue, nem ninguém consegue. Mas quando você diz, olha, pronto, eu entrego ao Senhor Jesus a minha vida, eu vou parar de tentar, Ele é que fará a diferença na minha vida. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Que você deve aprender a cada dia que você viver aqui, cumprir fielmente o seu chamado. Aí no verso 25 ele diz, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, do dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentados a igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? Essa igreja, ela está em pé não é por causa do pastor, não é por causa da liderança que é boa, é pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Amém? O que te mantém em pé não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria, nada.
Porque você foi resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem que foi resgatado pelo sangue do Senhor? Isso é a maior vitória nossa. Ninguém pode tirar isso de nós, irmãos. A pessoa, ela pode dizer: eu não acredito, eu não gosto dele, mas eu fui resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele me resgatou. Mas Paulo, ele tinha uma visão que eu quero que você também tenha, eu quero trazer hoje para você. Ele tinha uma visão dos crentes, que crente é complicado. Divisões, ela nunca vêm de fora para dentro. As divisões, elas começam de dentro para fora. Nós nunca tivemos perseguição do bairro. Nunca tivemos. Sempre tivemos bons relacionamentos com o bairro. Mas de onde vêm as críticas? De onde vêm as divisões? De dentro. E aí Paulo, ele diz, é de dentro para fora. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos, lobo qualquer? Lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, aí ele dá um conselho: vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está dizendo aqui que foram palavras terríveis. Esse momento de Paulo, essa reunião de Paulo, ela foi uma reunião muito forte. Foi tão forte que eles começaram a chorar, porque dentro deles, eles sabiam que era uma despedida. Dentro deles, eles sabiam que eles não iam ver mais a Paulo. Dentro deles já tinha aquela coisa, dentro deles: nós estamos perdendo o nosso apóstolo. E diz que houve grande pranto. E Paulo, ele tinha dito a eles: olha, vocês não vão me ver mais. Irmãos, nós precisamos continuar firme, pregando o evangelho da graça de Deus às pessoas. Esse é o chamado de cada um de nós, até o dia em que Deus fizer com que nós possamos permanecer aonde nós estamos plantados. Mas pastor, tem tanta coisa acontecendo nas igrejas, tem tantas divisões. Não se permita ficar abalado. Amém? Eu digo sempre o seguinte: olha, nada pode abalar a nossa fé. Nada pode abalar. Pode ser sacudida, saculejada, peneirada, mas nada pode abalar a nossa fé. O que vai manter você firme não é a falta de problema, de divisão, de dificuldade, de adversidade, de enfermidade. Não são essas coisas. É você não se permitir perder a sua fé. Paulo, ele diz no final eu acabei a carreira, guardei a fé. Então deixa eu pedir uma coisa a você: não perca a sua fé. Não é a fé no homem, não é a fé nas pessoas, não é numa fé, numa cura, não é numa fé, numa reconciliação, não, mas é a fé em Deus. Eu não posso ter fé simplesmente que eu vou ser curado. Eu tenho fé que Deus está comigo, quer eu esteja doente, quer eu esteja sadio. Eu tenho que ter fé que Deus é comigo, quer eu esteja passando um momento bom, um momento ruim, mas eu tenho fé que Deus está comigo. Paulo está dizendo isso: gente, eu vou, vem perseguição, vai vir luta, tribulação, mas guardem a sua fé, permaneçam firmes, abram os olhos, não deixe quando a sua fé começar a esmorecer, comece a ver graça de Deus sobre a tua vida, comece a ver os pequenos momentos, e esses momentos eles farão a diferença na tua vida. Não espere um grande momento. Agora eu preciso me permitir ser moldado. Não queira ser santo, perfeito da noite para o dia.
Pastor, como é que eu devo proceder dentro da casa de Deus? Como é que eu devo proceder neste evangelho? Provérbios capítulo 4. Diz, ele falando da jornada do justo, diga eu sou justo. Diga eu sou justo. Aprenda isso aqui é fundamental, porque você diz assim, olha, mas eu ainda fumo. Isso aqui é fundamental. Mas eu ainda bebo. Isso aqui é fundamental. Mas eu ainda faço coisas erradas. Isso aqui é fundamental. Ele diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que muda de uma hora para outra, não, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Verso 18 de Provérbios 4, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando, brilhando. Como é a luz da aurora, irmãos? Está lá, aí você vai vendo, aí se você ficar olhando, vai aparecendo, 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 daqui a pouco está aquele solzão, não é verdade? Assim é nas nossas vidas. Não devemos querer uma mudança da noite para o dia. Agora eu vim para a igreja, tudo na minha vida vai ser resolvido. Não, é de pouco em pouco, amém? Se permita vivenciar isso, irmãos. Eu sei que tem pessoas, eu não sou uma delas, mas tem pessoas que têm a capacidade de, da hora para o dia, se transformar no maior santo da face da terra. Eu tento, mas eu não consigo. Eu quero, mas não tem como, não consigo, ainda não consegui. Mas a Bíblia diz que eu devo me permitir, aí de glória em glória, até ser o dia perfeito. Vou me permitindo ser moldado aos poucos. Crescimento é assim. Não queira ser uma manga peca. Errou o processo do crescimento. Você vai no Ceasa, aí você vê as bananas, aí tem aquelas que usam carbureto, não sei se você sabe, mas é justamente aquela que nem é verde, nem é amarelinha. Ela fica com um monte de tracinho assim, aí você diz, oh, não, ali foi um carbureto, foi forçado. A mesma coisa é crente. Crente que chega com aquela santidade toda, agora eu sou crente, que eu sou perfeito, eu sou melhor do que todo mundo. Cuidado, irmãos. Abra o olho. Que a vida nossa, caminhada nossa, a jornada nossa é assim. É como a luz da aurora, brilhando, brilhando, mais e mais até ser dia perfeito, mais e mais até ser dia perfeito. E quando eu não sou perfeito, eu vou andando, eu vou me permitindo, amém? Sendo moldado, sendo moldado, sendo moldado. Diga de glória em glória. Então não queira ser santo da hora para outra. Aprenda só a crescer. Voltando para Gálatas primeiro, no verso 22, e diz, Paulo diz, olha, eu não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Paulo não tinha ido às igrejas da Judeia, mas diz que eles tinham somente ouvido. E eu termino dizendo essa verdade a você. O seu testemunho chega primeiro do que você. Não precisa você falar nada, o seu testemunho, não precisa você se justificar. Não precisa você dizer às pessoas, olha, eu estou assim, não precisa. O seu testemunho sempre vai chegar primeiro. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então o que eu quero pedir hoje pela manhã, se permita que essa glória ela seja gerada em você, amém? E diz que eles glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Então eu posso ser fiel para com aqueles que me seguem,
Seja fiel na sua célula, seja fiel na igreja. Não estou falando de dinheiro, viu gente? Calma. Mas é fiel no coração. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente seguindo você. Seu esposo, ele não diz nada, mas ele vê a sua atitude. Seu irmão, seu pai, sua mãe, não diz nada, mas ele vê a sua atitude. O seu filho, você não precisa pregar, mas ele vê a sua atitude. Então, querido, que o nosso testemunho seja real. Esse é o verdadeiro crescimento. O seu discípulo da célula, ele merece a sua fidelidade. Então seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel a Deus. Aonde você for, tem gente olhando para você. Você já viu aquela placa dizendo, você sorria, você está sendo filmado? Isso não foi de agora. Isso eles tiraram da Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para ver os bons, os justos, os ímpios e os injustos. Então não se preocupe, faça o seu melhor. E faça de uma forma que as pessoas glorifiquem a Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Aprenda uma coisa, a igreja só vai crescer se você crescer. Não pense que a igreja ela vai crescer com eventos, com shows. Ela só cresce se eu crescer, se você crescer. E crescer em todos os sentidos. Começa a se aprofundar em Deus. Ocupe-se só nisso. Eu vou me aprofundar em Deus. Eu vou estudar a palavra, eu vou mergulhar em Deus. Eu vou orar, vou buscar a Deus. E Deus vai dar o enlarguecer. Amém? Deus vai fazer com que a semente se espalhe. Vai deixar maior do que já era. Com certeza, amém? Agora, crescer custa. Crescer, irmãos, demora. Crescer provoca dor. Mas eu digo a você com certeza, eu posso dizer isso, hoje eu posso dizer mais do que antes. Compensa. Olha, por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore, por mais que temos passado momentos difíceis, nada se compara. Tudo aquilo que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Porque eu sei que tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso ou imagino, através do seu poder que opera em nós. Amém? Então acredite, compensa. Ah, pastor, eu estou passando minha célula, parece que ela não está indo. Calma, meu irmão, compensa. Compensa. Vem alegria. Se meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor nunca nos abandonará. Compensa. Compensa servir a Deus, amém? Fala, às vezes as pessoas dizem, olha, mas passa tanto problema. Tá, eu estou vivo, irmãos. Nós estamos vivos, amém? É glória a Deus, só tem problema quem está vivo. Agora, uma coisa eu digo a você com certeza, compensa servir a Deus. Compensa servir a Ele, vale a pena servir ao nosso Deus. Eu já estou com mais de 30 anos à frente da igreja. E eu digo a você, já passamos um monte de coisa. Maus bocados que a gente possa dizer. Mas eu quero dizer a você, compensa. Não tem nada mais precioso do que servir ao nosso Deus. Ah, pastor, mas cadê a vitória? Sabe qual é o problema de muita gente? É que está buscando a vitória dos olhos, mas a vitória do crente ela é secreta. Amém? Você não consegue ver. Está nos olhos de Deus, está no coração de Deus.
Deus está te guardando, está te protegendo, Deus está protegendo essa casa. Olha o que é que Deus está fazendo com as nossas vidas. Então a vitória secreta de Deus. Tem adversário. Muitas das vezes o adversário é nós mesmos. Porque Deus, Ele está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Seja o que for, Deus é Deus. Amém? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia!